Fala galera, beleza? Tá começando mais um Papuzine. Hoje eu resolvi que eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês comentando sobre alguns quadrinhos independentes, algumas coisas lançadas esse ano, a maioria na verdade lançadas esse ano lá no FIC, algumas coisas também do ano passado que eu acabei nunca comentando aqui com vocês. Então é isso aí, eu vou falar sobre todos esses materiais aqui. Então é isso aí, espero que vocês gostem desse vídeo. Bora lá, solta a vinheta. Então pessoal, bora começar com esse quadrinho aqui, Sem Raça Definida, As Crônicas de Pelo e Fogo, do Gleison Cipriano. Tem também um artbook desse mesmo projeto aqui, né, o Sem Raça Definida, que ele lançou, se não me engano, na Comic Con do ano passado. E é legal mencionar que parte da renda aqui, da venda desse material, é revertida para ONGs e abrigos lá da cidade de Bauru e região. Por quê? Porque nesse projeto o Gleison desenha personagens que são gatos e cachorros. As narrativas são sempre mudas e geralmente aqui, no caso desse material aqui, né, geralmente 2 quadros por página. Em algumas páginas tem a página completa, assim, com uma narrativa um pouco diferente, mas geralmente é nessa pegada, assim, 2 quadros por página contando uma historinha. São várias historinhas aqui nesse volume que ele compilou. Desde o artbook que ele lançou já tinha me chamado muita atenção aqui os desenhos do Gleison. E a narrativa do Gleison é muito bem feita aqui, eu gosto bastante da reação dos personagens, as ações, fica tudo bem claro pro leitor. Dentre as historinhas que tem aqui, que são todas, como eu já disse, protagonizadas sempre por cachorros ou gatos, a que eu mais curti é a que mostra o Corgi, eu acho que é esse o nome do personagem, né? Que é um cachorro indo em busca do sonho de ser detetive. É uma história bem emocionante, inclusive envolve aí a família desse personagem. E é bem legal, cara. Foi a que eu mais gostei aqui das historinhas curtas que tem nesse material. Eu acho que vale a pena você conferir, principalmente pelos desenhos aí do Gleison. E eu fico curioso por o próximo material dele, que seja talvez uma história mais longa, algo que a gente possa aproveitar e ver aí outro tipo de história sendo contado pelo Gleison. Esse material aqui é bem legal. Agora bora falar sobre Aterro, do Roger Vieira, quadrinho lançado no FIC. Essa aqui foi uma das capas que mais me chamou a atenção lá no FIC, então eu já estava curioso para conferir esse material aqui. A gente acompanha esse personagem, esse garoto, que ele vive ali na periferia de Recife. Ele sempre gosta ali de passear ali pela região e tal, usando essa máscara aqui de Laúça. E aí eu tenho que explicar para vocês mais ou menos o que é essa máscara, pelo menos eu não conhecia, né? Laúça é uma manifestação cultural lá da região de Recife, de alguns outros lugares, acho que do Nordeste também. Lá em São Luís, de onde eu sou, não tem isso, então eu não conhecia, na verdade, que acontece ali na época do carnaval e tal. Eu até anotei algumas coisas aqui, porque eu realmente não conhecia. Eu anotei que em Recife a presença do urso do carnaval, ou Laúça, aconteceu pela primeira vez em 1948. Os principais instrumentos da orquestra são sanfona, triângulo, pandeiro, reco-reco, ganzá, tarol e surdo, podendo incluir também cavaquinho, violão, banjo, clarinetes e trombones. E é uma brincadeira caracterizada pela presença do urso, do domador e do caçador, acompanhado de alguns músicos. Hoje é comum ver crianças nas ruas durante o carnaval, batendo lata, puxando alguém fantasiado de urso e gritando "a Laúça quer dinheiro, quem não dá é pirangueiro". Então é alguma brincadeira assim de carnaval que acontece por lá, que o Roger Vieira resolveu colocar aqui no quadrinho, e é algo bem legal de acompanhar. Basicamente a gente tem aqui nessa história curta essa criança ali tendo que lidar com várias situações e acompanhando ali várias coisas acontecendo na periferia de Recife. Então a gente vê a realidade da periferia na visão desse garoto. Então ele vê, por exemplo, discussões, ele vê violência, ele vê até mesmo poluição, é algo bem sutil aqui, mas ele vê a poluição do lugar, violência principalmente, eu acho que o que mais marca é isso. E a gente vê também ele sendo criança ali, se divertindo, apesar desse caos que acontece ali ao redor dele. É um quadrinho bem curtinho, assim, que você lê e acaba bem rápido, mas o traço do Roger Vieira também já é algo que me chama bastante atenção. Eu gosto muito da narrativa dele, principalmente aqui nos momentos que o garoto começa a dançar, né, nessa brincadeira aí da Laúça, eu não sei nem como pronunciar direito. E é um quadrinho aqui para você ficar de olho, e ficar de olho também no trabalho do Roger Vieira. Agora bora falar sobre Halo, da Marjorie Yokomizo. Esse quadrinho que se passa, em sua maioria, numa piscina. E é engraçado que eu acabei de ler O Gosto do Cloro, do Bastian Vives. Então são quadrinhos que dialogam de certa forma por causa desse tema, né? Também O Gosto do Cloro se passa em sua maioria numa piscina e tal. No quadrinho a gente vê um personagem que mergulha e afunda na sua imaginação, e ele se encontra ali com várias criaturas estranhas, criaturas marinhas. E a Marjorie, ela brinca, né, mesclando elementos desse mundo imaginário com elementos do mundo real,
que deixa assim a história bem interessante, bem divertida. Eu gostei bastante do traço da Marjorie, ela consegue ali transmitir bastante movimento, né, nas páginas. As cores também me chamaram muita atenção e eu acho que é um quadrinho assim divertido, ele é curtinho também, uma história assim que não entrega tanto, mas é uma aventura rápida que vale a pena. Quando termina você acaba gostando assim da história. E a Marjorie com certeza é uma dessas artistas aí que é pra gente ficar de olho pra ver o que ela vai lançar no futuro. E é isso aí, procure também esse material. Agora bora falar sobre Teoria, do Cleverton Bortoli. Esse aqui é um quadrinho que ele lançou na CCXP do ano passado. Eu li, gostei, nunca comentei aqui, então tá na hora de comentar. O Cleverton ele acabou de lançar Uma Notícia, um quadrinho lá no FIC, que é um quadrinho bem divertido também, mas eu quero comentar sobre a Teoria, né? Teoria, na verdade, que é um quadrinho que, pô, tem uma narrativa muito massa. Que conseguiu me prender assim muito na história. Basicamente tem esse personagem que ele entra no seu apartamento com pressa, como se estivesse fugindo de algo, e se tranca lá dentro. E a partir desse momento começam a bater na porta e ele fica apavorado, e o quadrinho brinca com essa tensão de quem tá lá fora, o que tá lá fora, tem alguém lá fora. E eu acho que o traço do Cleverton muito massa, a maneira como ele conta a história. Em algumas páginas ele usa vários quadros, uma narrativa assim bem interessante. Ele consegue ressaltar muitos movimentos, as ações que acontecem ali com o personagem. E ele usa e abusa também das onomatopeias, né? Algo que dá um clima diferente, bem bacana também pro gibi. E a gente fica basicamente acompanhando a paranoia desse personagem, né? Sem saber o que tá lá fora, quem é que tá batendo na porta o tempo todo. E esse é o grande lance do quadrinho. E é legal comentar sobre esse gibi agora, porque o Cleverton ele vai lançar o volume 2. Então fiquem de olho aí, procurem, leiam o Teoria para depois acompanhar o 2, para ver o que vem aí desse autor, que também é outro que eu gosto muito dos trabalhos e que é para ficar de olho aí. Eu sempre acho que essa galera que eu tô comentando agora ainda pode lançar coisas bem melhores. Esses quadrinhos são interessantes, mas eu espero muito mais dessa galera, eu vejo muito potencial e o Cleverton é um desses. Agora bora falar sobre Melina, do Rafael Torres. Vocês estão vendo que minha voz está acabando aos poucos, né? Então eu estou falando um pouquinho mais baixo, num tom um pouquinho diferente por causa disso. Mas Melina, do Rafael Torres, também lançamento do FIC. Quando eu li o Melina a primeira vez, eu confesso que a história não me pegou tanto. A narrativa e o traço, o desenho digital aí do Rafael, combinado com as cores e tal, o clima todo do quadrinho, é algo que eu tinha gostado, tinha chamado a atenção, mas a história não me pegou no primeiro momento. Depois eu reli e confesso que eu gostei muito mais. O quadrinho basicamente conta a história da Melina, que é uma mulher que ela precisa lidar com um trauma do passado envolvendo a sua mãe, um trauma de infância. A gente acompanha ela em sessões de terapia e vemos como que a personagem sofre, né, com essa angústia de coisas que aconteceram ali no passado, que ela não consegue deixar para trás. E o quadrinho tem todo um clima sombrio, com várias cenas na chuva. Eu acredito que tudo ali para representar a tristeza da personagem, né? E o autor ele brinca bastante aí com o clima para representar mudanças na vida da Melina. É um quadrinho também bem interessante. Em sua maioria ele tem ali 3 quadros por página. É uma escolha gráfica que ficou bem legal, assim, chama a atenção de cara. Tem algumas coisas assim desse quadrinho que chamam a atenção, por exemplo, os balões, assim, o estilo do balão que o Rafael escolheu é bem interessante. A arte, como eu já falei, é algo que chama a atenção também. Esse lance do quadrinho tem todo esse clima sombrio e ele vai brincando ali com esse lance da chuva, no momento de tristeza e depois algumas mudanças no clima que tem a ver com o que a personagem está sentindo e está passando no momento. Tem algumas escolhas gráficas que o Rafael fez que chamam a atenção. E também é um autor para você ficar de olho com certeza. Procurem Melina, do Rafael Torres. Comentar rapidinho sobre Pile Up, do Bruno Soares. Esse aqui também é um quadrinho lançado na CCXP do ano passado, que eu já deveria ter comentado aqui com vocês em algum momento, mas nunca comentei. Para mim, o Bruno Soares é um dos desenhistas aí, revelação do ano passado. O cara desenha demais. Eu curto muito o traço dele. E aqui em Pile Up a gente basicamente tem uma história que acompanha um casal de astronautas viajando pelo espaço, coletando alguns tipos de plantas diferentes, até que eles vão em determinado planeta onde aparentemente tudo tá morto, pelo menos foi isso que eu interpretei, né? E o que mais me chamou a atenção aqui, na verdade, foi, como eu já disse, o traço do Bruno, a narrativa dele também, algumas escolhas, algumas cenas, algumas páginas duplas até, são bem bonitas aqui. E é legal falar que o Bruno ele fez o quadrinho meio que no improviso, assim, no sentido de que ele foi criando a história aos poucos, ou deixando as coisas tomarem forma sem pensar muito, assim, sem ter um roteiro todo pronto. Ele foi fazendo e daí foi surgindo a história e o resultado é bem legal, assim. Outro autor que eu espero um quadrinho talvez mais longo, ou fico bastante ansioso pelos próximos trabalhos, mas Pile Up é um quadrinho legal que vale a pena você conferir com certeza.
Agora bora falar sobre Desenredos, da Camila Loretti e do Pedro Vó, também lançamento do FIC. Esse aqui é o primeiro quadrinho, a primeira experiência com o roteiro de quadrinho da Camila Loretti. E o Pedro Vó, né, já lançou o Shallow Spaces ano passado, que eu comentei aqui com vocês. Desenredos é o quadrinho que acompanha uma caminhoneira dando caronas aí por várias estradas. E a gente, ao mesmo tempo que descobre algumas coisas da vida dessa personagem, também descobre algumas coisas da vida das pessoas para quem ela dá carona, né? Então tem esse diálogo aí, várias conversas. É um quadrinho assim que nada de excepcional acontece e que o ouro tá realmente nas conversas ali dos personagens, nos diálogos. Eu tenho uma crítica porque eu li isso aqui e eu, depois de terminar, eu senti que nenhuma dos personagens para quem ela dá carona tem alguma história realmente interessante. Ficou algo que eu queria, na verdade, ter visto muito mais da personagem em si, da caminhoneira, saber mais sobre a vida dela, apesar dos dois aqui terem contado algumas coisas ali pontualmente na história, mas eu senti falta disso, assim. Só que, como eu disse, né, os momentos em que a caminhoneira fala ali sobre a vida dela são bem interessantes, e no mais, os desenhos aqui do Pedro Vó estão mais uma vez incríveis. Eu acho que ele consegue, né, os dois aqui, eu não sei até que ponto que os dois trabalharam juntos nesse sentido, mas as composições de páginas são incríveis, eu acho que ele manda muito bem. Tem algumas páginas, como por exemplo essa aqui, ó. Você percebe o movimento, é bem legal mesmo. Eu acho que vale a pena, com certeza, acompanhar esse trabalho aqui, que talvez você se identifique mais com as histórias dessas pessoas que pegaram carona com a caminhoneira mais do que eu, assim. Talvez seja uma questão de identificação. Eu me identifiquei muito com Shallow Spaces. E nesse caso aqui, com essas pessoas que pegaram carona, com esses personagens, eu não consegui me identificar tanto. Eu queria ver mais da caminhoneira, que eu achei uma personagem muito massa. E essa ideia aí dela ir e conhecer várias pessoas, compartilhar ideias, compartilhar um pouco da sua vida, ao mesmo tempo que absorve um pouco da vida dos outros. Eu achei essa ideia bem bacana. Então acho que vale a pena se você conferir Desenredos, da Camila Loretti e do Pedro Vó. Então é isso aí, pessoal, eu tô quase rouco, mas foi legal fazer esse vídeo aqui, comentar sobre alguns quadrinhos independentes com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Procurem esses materiais, eu vou deixar links aqui embaixo, pelo menos pro Instagram desses artistas aqui, para você conferir um pouco dos trabalhos deles. Então é isso aí, eu queria que vocês olhassem aqui embaixo na descrição Instagram e Facebook do Papuzine, e também o Apoia-se do Papuzine, se você quiser contribuir para que esse projeto aqui que eu faço continue existindo por muito tempo. Vai lá dar uma olhada nas recompensas, entende mais ou menos como é que funciona. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, valeu, até a próxima.